Com o coração se perde, com o coração se bate, com o coração se procura. E é o coração que a porta se abre. Não deixe a tristeza fazer pole position no seu coração. Programa Palavra Alegre no seu rádio, na web e agora também no aplicativo. Fale conosco, contato @palavralegre.com.br. Programa Palavra Alegre. Ouça o programa Palavra Alegre, de bem com Deus, de bem com a vida no seu rádio e na web. palavralegre.com.br. palavralegre.com.br. Fale conosco. Programa Palavra Alegre. Caixa Postal 6596. Bairro Floresta, Belo Horizonte, Minas Gerais. CEP 31.110.970. Baixe também nosso aplicativo Apple Store ou Google Play. Digite Palavra Alegre. Pronto, baixou. Capítulo 8. Aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Que parábola é esta? Respondeu-lhes Jesus: A vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que a ouviram.
Vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. A que caiu sob a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e, na hora da provação, se desviam. A que caiu entre os espinhos são os que ouviram e, no decorrer dos dias, foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca sobre um velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Nada há oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Vede, pois, como ouvis, porque ao que tiver se lhe dará, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter lhe será tirado. Vieram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se por causa da concorrência de povo. E lhe comunicaram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele, porém, lhes respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Aconteceu que, num daqueles dias, entrou ele num barco em companhia de seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é esse que até aos ventos e às ondas repreende e lhe obedecem? Então rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele. E embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos. E Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de espinhadeiro abaixo para dentro do lago e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que se passara e foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem de quem saíram os demônios, vestido, em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como fora salvo o endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem de quem tinham saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que vem um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos, que estava à morte.
Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: Quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com seus companheiros disse: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem e dizes: Quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: Alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: Tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: Não temas, crê somente e ela será salva. Tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. Mas ele disse: Não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: Menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Ele é exaltado, Ele é exaltado. exaltado, Senhor, exaltado no céu. Eu louvo, exaltado, Senhor, exaltado no céu. Eu louvo. Senhor é exaltado no céu, exaltado, exaltado, exaltado no céu, exaltado, 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 exaltado no céu. Ele é exaltado, Senhor é exaltado no céu, exaltado. Eu louvo, Ele é exaltado, Senhor é exaltado no céu, exaltado, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade reinará, terra e céu se alegram em adorar. Ele é exaltado, o Senhor é exaltado no céu, é exaltado. Ele é exaltado, exaltado no céu, Ele é exaltado para sempre. Ele é exaltado, Ele é exaltado no céu, Ele é exaltado para sempre no céu. Para sempre reinará. Sempre reinará. Ele é o Senhor. Ele é exaltado, exaltado. Ele é o Senhor.
no céu. Ele é exaltado. Ele é exaltado, o Senhor é exaltado no céu. Ele é exaltado. Ele é exaltado. Oh, Ele é exaltado, o Senhor é exaltado. Ele é exaltado. Ele é exaltado. Ele é exaltado no céu. Promoção da Rádio Palavra Alegre. Promoção de aniversário do rádio no Brasil. É isso mesmo. No dia 8 de setembro faremos o sorteio de um aparelho de rádio da Companheiro, 2 camisas da Rádio Palavra Alegre, um livro e 10 canetas. E para participar do sorteio é muito fácil. Entre no nosso Instagram, @Palavra Alegre. Curta a nossa página, siga-nos lá. Marque 3 amigos e nos diga brevemente sobre a sua experiência com rádio. Entre no nosso Instagram e confira as regras. Aleluia, 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 Aleluia. 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 aleluia. I will praise him. I will praise him, I will praise him. I will praise Praise him, him forever. I will praise I him, will praise him. I will praise him, I will praise him. I will praise him, I will praise him. I will praise Praise him, him forever. I will praise I him, will praise him. I will praise him. What a friend we have in Jesus, Have in Jesus. all our sins All the things and grace to bear. and to bear. What a privilege, What a privilege to carry everything to God in prayer. He's my Savior, my Redeemer. How He loves How me, he loves me. how I love How Him. I love him. He is risen, He He is coming. is coming. Lord, come quickly. Lord, come quickly. Hallelujah, Hallelujah. 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 hallelujah, Você já baixou o nosso aplicativo da Palavra Alegre? Não? Não perca tempo. É muito fácil instalar nosso app. Basta ir na Apple Store ou Google Play. Digite Palavra Alegre. Pronto? Agora é só instalar. Em nosso aplicativo você contará com diversas funcionalidades. Entre elas, uma versão da Bíblia, nossos programas diários, séries bíblicas e muito mais. Então, não perca tempo. Baixe agora mesmo. Você está escutando o programa Palavra Alegre, um programa com músicas e mensagem para a sua vida. Se podemos ajudá-lo, entre em contato conosco www.palavraalegre.com ou mande uma mensagem para nós. contato@palavraalegre.com. Oi gente, tudo bem? Você me conhece, eu sou o Raimundo Alves. Hoje nós vamos falar de um assunto extremamente importante. Hoje nós vamos falar sobre dinheiro, servo ou senhor.
E o dinheiro é muito simbólico, né, Marcos? O homem é muito simbólico, o homem é muito simbólico, ele se apega aos símbolos, né? E o dinheiro realmente é símbolo de poder, de controle, de domínio, né? Então, e uma vez que o dinheiro tem todo esse simbolismo, então as pessoas correm atrás por diversos motivos, inclusive motivos desconhecidos para elas mesmas. E claro que quando a vida financeira vai mal, isso pode trazer, sim, complicações emocionais, não é? Estados depressivos, tá bom? Então, ansiedade, isso tudo pode ser desencadeado por assim dizer, Marcos, e você que nos ouve, por uma má administração, ou mesmo, por exemplo, Marcos, a gente tem pensado assim, ó, existe o rico, o herdeiro, o emergente, não é? Que é esse sujeito que da noite para o dia, não é? Então, veja, são 3 grupos que têm características diferentes, todavia a fonte é a mesma, não é? Então, sim, a gente recebe pacientes com demanda que a origem é financeira e precisa cuidar. Ainda bem que eles vão se cuidar, ainda bem que eles vão se conhecer, olhar por que isso o preocupa tanto, por que isso a preocupa tanto. Então, sim, porque veja, Marcos, quem não tem pode iniciar essa busca frenética e depois que tem, pode apegar-se de forma demasiada. Então veja, olha, é preciso ter equilíbrio, viu, gente? Porque senão não vai ficar legal. Ô Raimundo e amigos, muitos sabem ganhar dinheiro. Poucos, porém, sabem gastá-lo. E muitas vezes o dinheiro é uma compulsão. A exemplo de um dependente químico que tem aquela compulsão por uma determinada droga, o dinheiro se nós não soubermos lidar com o dinheiro, ele se torna um vício. Pode se tornar um vício que vai, como foi falado no início, pode promover quebras nos nossos relacionamentos, na nossa vida, no divã do psicanalista, Raimundo. Pois é. Pode, né, Mar? Claro, pode. Isso pode virar uma compulsão de modo que o sujeito se torne uma máquina que funciona 24 horas em função disso. E é essa busca incessante que faz com que as pessoas percam aquilo que o dinheiro não pode comprar, por exemplo, a família. Então... É verdade. E sabe, Raimundo, nós precisamos tomar muito cuidado, porque a Bíblia, provavelmente o professor Forrest Gates vai tratar esse assunto nesse ponto, sobre a questão do dinheiro, principalmente. Ele vai falar sobre como que nós podemos fazer uma aplicação bíblica, né, segundo as páginas da Bíblia, a sabedoria e direção para as nossas vidas. Mas o Mark Twain, o famoso Mark Twain, ele copiou um texto bíblico, mas ele fez uma aplicação tirando o sentido original da Bíblia. O Mark Twain disse o seguinte: a falta de dinheiro é a raiz de todos os males. Geralmente é a interpretação, porque a Bíblia não fala isso, né? Provavelmente o professor Forrest Gates vai dizer que é o amor, não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro, né? O professor Forrest Gates, talvez ele vai trabalhar um pouco esse tema, não sei qual é a linha dele, mas o Twain, ele diz que a falta de dinheiro é a raiz de todos os males. E eu já vi umas declarações que eu achei importante nós pensarmos aqui. Deixa, por favor, seus comentários, que, na verdade, com dinheiro ou sem dinheiro, ou principalmente quando nós melhoramos um pouco financeiramente, que o nosso verdadeiro eu aparece, o nosso verdadeiro caráter. Porque tem pessoas que melhoram um pouco financeiramente, já muda a maneira de tratar o outro. Já vem a arrogância, já vem o orgulho, já menospreza um familiar, com a pessoa que ele tinha um vínculo, ele já, sabe, já tem uma atitude, já estufa o peito. Ou seja, já demonstra quem é a pessoa. Talvez por isso aquele princípio que nós encontramos na Bíblia, a pessoa que é fiel no pouco, ou seja, a pessoa que, mesmo quando ela tem uma atitude coerente, equilibrada,
no pouco, quando ela se prepara, ela tem maturidade. E talvez a maioria de nós, se de repente, se nós ficarmos ricos da noite para o dia, pode acontecer, é um trem bom, hein? Coisa boa. Mas fica rico da noite para o dia, a maioria talvez não vai saber lidar com essa mudança. O coração, a mente, o caráter não está preparado. Boa colocação, Marcos. E olha, a gente pode até pensar o seguinte: a nossa cultura ela é muito delicadinha em relação ao dinheiro. Nossos pais nos diziam que quando a gente tocava no dinheiro, o que eles diziam? Vai lavar as mãos, o dinheiro é sujo. Então, isso para o nosso psiquismo é muito ruim. Para o nosso inconsciente, que é radical, ele pode entender assim: então, eu não posso pegar em dinheiro porque dinheiro é sujo. Então, isso é um impeditivo para que a pessoa saiba, primeiro, ganhar e, dois, em ganhando, saiba administrar. E aí, a terapia se torna necessária porque uma pessoa que ouviu do seu pai ou da sua mãe que dinheiro é sujo, lá com seus 30, 40 anos, ele poderá ter dificuldade em administrar ou de ganhar e de administrar dinheiro. Portanto, esse não será um tratamento curto, porque a raiz, a origem, está lá na infância. Se o meu pai diz que dinheiro é sujo e o meu pai é a lei, o que eu faço? Radical como o inconsciente ele corta toda e qualquer possibilidade de eu possuir, de eu ter. E entendo, eu vou fazer o máximo para eu me desfazer disso. E isso sem que eu saiba, porque isso é inconsciente. A gente pensa onde a gente não existe, que é lá no inconsciente. Então veja que isso realmente é sério. Por que você acha, por exemplo, que alguém, talvez você já leu, você conhece, alguém que tem uma certa compulsão em se endividar? Qual é a origem disso? Por que alguém, você diz assim, gente, essa pessoa não segura dinheiro, ela não sabe administrar. Qual é a origem disso? O que você acha? Isso está muito profundo. Isso tem muito a ver com a fase da infância. Então veja que é preciso pensar sobre isso. É preciso refletir sobre isso, tá certo? Então, e aí, Marcos, você disse assim que nessa busca, ou quando o sujeito tem dinheiro é que aparece o verdadeiro eu. Pois é, algumas pessoas, elas de fato mudam. E aí, nesse caso, o dinheiro estaria sendo o senhor da vida delas. O que é muito ruim, claro. Aquilo que deveria estar a nosso serviço, não é? Inverte. E aí nós estamos a serviço dele. É muito ruim. Então a gente precisa pensar, por isso o tema de hoje é importante. É interessante essa colocação sua sobre dinheiro sujo, né? Porque as pessoas levam literalmente. De fato, tem que sempre manter as mãos limpas o máximo possível, com certeza. Mas não é o dinheiro em si, é a sujeira no sentido do interior, né? Mas a parte externa. Mas toda família, você falou sobre família, toda família tem pelo menos uma pessoa que é desequilibrada financeiramente. Tem sempre um que é amigo chegado do SPC e do Serasa. É impressionante. O nome nunca está limpo, né? Está falando sujo, né? Não falando sobre dinheiro sujo. E a expressão que é usada quando uma pessoa está com dívida e está lá no Serasa, no SPC, é o quê? O nome está sujo. Interessante, né? Meu nome está sujo, eu não posso. Então, fica essa situação. E tem muitas pessoas que ficam assim, deixe-me, existe aquela ideia, aquele romantismo, depois de 5 anos meu nome vai ficar limpo e eu vou poder voltar a comprar, a ter crédito. O problema não é se eu tenho ou não tenho crédito. O problema é como eu lido com o meu crédito. Não é? O problema é como que eu valorizo o uso do dinheiro na minha vida. Então, é uma situação que nós temos que refletir, e até essa preparação para um casamento, para a vida, né, na vida pré-conjugal, esse tipo de ensinamento, de percepção num casal, tem que ser muito bem trabalhado hoje, porque realmente é motivo de separação, de divórcio, de brigas na família. Quando há aquela disputa, né, por uma herança, aquela coisa, aquela partilha, impressionante. Não vou dizer 100%, né, porque senão a gente podemos ferir alguém, mas provavelmente 99% na família vai ter quebras, vai ter problemas, luta
por essa divisão. Dificilmente você encontra uma família que tem um acordo, que existe uma harmonia. É impressionante. Até hoje eu não conheço, não ouvi casos de pessoas na partilha que não teve situações difíceis. Exatamente por isso, o dinheiro como servo ou senhor, ou como nós tratamos e lidamos o dinheiro, ou colocamos o dinheiro acima dos relacionamentos, acima das pessoas, do valor das pessoas. Não se discute que é importante a questão financeira em nossas vidas. Mas o problema é como nós lidamos com o poder, né? O fascínio que o dinheiro traz sobre nós. Então, tem uma frase aqui do Bruno Brandão, e eu repasso para você. O Bruno Brandão, ele trouxe uma frase assim, eu até agradecer ao Bruno, obrigado, Bruno. Ele disse o seguinte: o poder do domínio do dinheiro é tão importante quanto saber ganhá-lo, porque se não souber dominá-lo, ele fugirá de você. Encontrei, sim, eu encontrei a rocha da salvação. Jesus, a rocha eterna é, abrigo em meio ao temporal. Estarei seguro no Senhor, por onde eu andar. Seguro em meio ao temporal. Eu sei que em Jesus posso encontrar, sim, encontrar, sempre que precisar. Eu sei que em Jesus posso encontrar abrigo em meio ao temporal. Encontrei, sim, eu encontrei a rocha da salvação. Baratia confiar nesse abrigo que não vai faltar. Eu não temerei, pois vou estar seguro em meio ao temporal. Eu sei que em Jesus posso encontrar, sim, encontrar, sempre que precisar. Eu sei que em Jesus posso encontrar abrigo em meio ao temporal. Meu abrigo, se o vento da aflição soprar e o mar então se enfurecer, eu sei que salvo estarei no abrigo do meu bom Jesus. Meu abrigo, sim, Cristo, meu Senhor, meu Senhor. Rocha contra o mal, eu sei que em Jesus posso encontrar abrigo em meio ao temporal. Encontrei, sim, eu encontrei a rocha da A Rádio Palavra Alegre, World Christian Broadcasting, está transmitindo 2 horas de programas em idioma português. Atenção para os horários e frequência. De 21 às 23 horas do tempo universal. 18 às 20 horas, horário de Brasília, em 9.765 kHz. Faixa de 31 metros. palavraalegre.com.br. E-mail para enviar informes de recepção, contato@palavraalegre.com.br. Você já baixou o nosso aplicativo da Palavra Alegre? Não? Não perca tempo! É muito fácil instalar nosso app. Basta ir no Apple Store ou Google Play. Digite Palavra Alegre. Pronto, agora é só instalar. Em nosso aplicativo você contará com diversas funcionalidades, entre elas uma versão da Bíblia, nossos programas diários, séries bíblicas e muito mais. Então, não perca tempo, baixe agora mesmo.
Olá, meus amigos. Que Deus te abençoe. Meu nome é Ângelo Cristo e eu quero te convidar para um estudo da Bíblia. Quero te ajudar a conhecer mais sobre Deus, sobre o batismo bíblico e como se tornar um cristão. Para isso é muito fácil. Entre em contato conosco pelo WhatsApp 31 99609 4070 ou pelo e-mail contato@palavralegre.com.br. Eu espero ansioso o seu contato. Que Deus te abençoe. So hush, don't you worry, don't cry. God is standing by. So hush, don't you worry, don't cry. Eu sou Enio Latorre Júnior e você está ouvindo uma série de gravações sobre finanças, onde aqui as dívidas são tolice, pagar à vista é símbolo de inteligência e a paz financeira é o novo status do sucesso. Nessa gravação estarei oferecendo algumas sugestões práticas de como desenvolver um orçamento. Antes de seguir em frente com uma boa administração financeira, precisamos aprender a como desenvolver e manter um orçamento. Vamos juntos caminhar rumo a esta paz financeira. Sucesso financeiro exige bom planejamento, exige um orçamento. Já falamos sobre a importância disso em outra gravação. Mas nessa gravação aqui eu quero destacar um pouco mais do que é um orçamento na prática. Já falamos que um orçamento é nada mais do que um plano para direcionar o seu dinheiro. E que o orçamento você começa ali com a sua renda mensal. E aí, a partir disso, você vai tendo categorias que vão ser colocadas numa ordem de prioridade, a mais importante até a menos importante, a essencial até desejos que você possa ter, coisas de alcançar com o seu dinheiro. E deixa eu fazer algumas sugestões nesta lista de prioridades. Eu colocaria em número 1 no seu orçamento contribuição a Deus. Ou você pode generalizar isso de forma, por lá, benevolência, generosidade. Eu acho isso essencial, porque isso nos torna imunes ao consumismo, isso nos torna imunes a sermos pessoas que só pensam em nós, pessoas arrogantes, pessoas egoístas. Precisamos reconhecer que temos um dever, uma oportunidade de ajudar as pessoas. Tanto ajudar na nossa comunidade de fé, na igreja, que aí falaremos mais sobre a importância disso em outra gravação. Também ajudar as nossas famílias, também ajudar parentes, também ajudar instituições filantrópicas. Precisamos ser pessoas generosas. Isso só vai acontecer quando planejamos, só vai acontecer quando as nossas finanças estão sob o nosso controle. E eu diria que isso é uma das prioridades na sua lista, no seu orçamento. Número 2, é necessário colocar aqui poupar, a poupança. Gente, poupança, o ato de poupar não acontece sem querer, não acontece só quando sobra, porque você já deve ter notado que quase nunca sobra. Mas se você coloca no seu orçamento número 2 nessa sua lista de prioridades, você sempre terá dinheiro para uma poupança, porque faz parte do seu orçamento e já está ali no topo. É essencial uma poupança. Isso só vai acontecer se você colocar como uma das suas prioridades. Uma outra sugestão, isso vem baseado numa experiência própria, como também experiência de pessoas mais sábias.
coloque lá 2 categorias: a mesada para o marido e mesada para a esposa. Aqui você vai colocar um valor que vocês vão conversar em conjunto, e esse valor, tanto para o marido tanto para a esposa, cada um pode fazer o que quiser com esse dinheiro. E esse dinheiro, cada um está livre para usar o dinheiro da forma que quiser. Isso vai evitar muitas discussões no casamento, isso vai evitar uma tensão em relação a um querer gastar e outro não querer, porque isso vai fazer parte da estratégia e do plano que vocês estão fazendo juntos. Se o marido quiser sair, por exemplo, e gastar tudo no segundo dia, não tem problema. Mas saiba que pro restante do mês, aquele dinheiro acabou. Se a esposa, como um outro exemplo, quer guardar por vários meses para comprar algo específico, também é excelente. O ponto é que se você fizer isso, vá por mim. Isso vai economizar muito conflito em relação ao dinheiro. E aí, a partir dali, vem as coisas que são alta prioridade: alimentação, aluguel, prestação da casa, conta de luz, água, gás, telefone, carro, combustível, e assim vai. Mas uma outra ideia, por exemplo, pegue aqui no orçamento gastos que você sabe que irão acontecer. Por exemplo, IPVA, IPTU. Eles vêm todo ano, tudo na mesma época do ano. Sabemos que eles vão vir, já temos uma noção de quanto o valor vai ser, mas é quase que sempre somos pegados de forma desprevenida. Então, o que você faz? Se você sabe, já tem uma noção daquele valor, você vai orçamentar aquele valor dividido por 12 meses. Então, todo mês você vai pegar aquele valor e vai colocar na poupança. E no final do ano, quando vier o IPVA e o IPTU a ser pago, você vai lá e paga à vista. Não só isto, o dinheiro vai ter rendido uma porcentagem, por causa dos juros, no decorrer do ano. Então você vai ter um pouco de dinheiro sobrando. Férias, a mesma ideia. Férias não acontece sem querer e só para quem tem muito dinheiro. Férias acontece para quem tem uma vida financeiramente planejada. Se você tem um alvo de quanto você quer gastar numas férias, se cabe dentro do seu orçamento, é só planejar. Pega aquele valor e, mais uma vez, divide por 12. E aí, todo mês, você vai contribuindo para este fundo que, eventualmente, quando as férias chegarem, você tem esse dinheiro disponível. Matrícula da escola, a mesma ideia. E assim vai. Gastos que você sabe que vão vir, é só incluir no seu orçamento. E o restante do orçamento vai várias outras categorias: material escolar, roupas, calçados, farmácia, recreação, lazer, animal de estimação, gastos inesperados e assim por diante. Mas lembre-se, é importante e necessário ter este orçamento se você quer ter uma paz financeira. Orçamento é muito esforço. Então, você acha muito difícil desenvolver e manter um orçamento? Bem, até quando você vai viver assim, endividado, estressado, ansioso e perdendo o sono? Até quando você vai ficar tendo conflito com o seu casamento devido ao dinheiro? Você vai ficar culpando o governo, o cônjuge, o chefe, a economia mundial e outras fontes? Até quando? Acho que está na hora de assumir a responsabilidade e controle da sua vida. Então, já chega de correr atrás do vento? Você acabou de ouvir sobre a necessidade de desenvolver um orçamento. Eu sou Enio Latorre Júnior e esta gravação é uma pequena amostra do curso Paz Financeira. Caso você queira saber mais acerca desse e outros cursos, visite o site www.fiesparasempre.com. Lembre-se que a escolha é sua entre ter paz financeira ou continuar a viver uma vida de ansiedade e desorganização.
Promoção da Rádio Palavra Alegre. Promoção de aniversário do rádio no Brasil. É isso mesmo. No dia 8 de setembro faremos o sorteio de um aparelho de rádio da Companheiro, 2 camisas da Rádio Palavra Alegre, um livro e 10 canetas. E para participar do sorteio é muito fácil. Entre no nosso Instagram, @Palavra Alegre. Curta a nossa página, siga-nos lá. Marque 3 amigos e nos diga brevemente sobre a sua experiência com rádio. Entre no nosso Instagram e confira as regras. Agora com você, Espaço Mulher. Um momento de meditação e reflexão sobre a Palavra de Deus. Devocional Benditas do Pai. Você sabia que Deus te vê? Gênesis 16, 11 e 13. Disse-lhe também o anjo do Senhor: Eis que concebeste e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ela chamou o nome do Senhor que com ela falava: Tu és Deus que me vê. Porque disse: Não olhei eu também para aquele que me vê? Agar havia pecado contra Sara, a sua senhora, e estava sofrendo por causa da humilhação sofrida. Ela então fugiu e foi para o deserto. Estava sozinha e grávida. Clamou ao Senhor e ele ouviu, e acudiu-a na sua aflição. Seu filho chamaria Ismael, que significa Deus ouve. E Agar, se referindo a Deus, disse: Tu és Deus que vê. Temos um Deus misericordioso. Independente se estamos sofrendo por causa dos nossos pecados ou dos outros, Ele nos ouve e nos vê. Ouve e conhece todos os nossos clamores, angústias, dúvidas e desespero. As tribulações e dificuldades fogem ao nosso controle. E como Agar, não temos o que fazer. Estamos muitas vezes sozinhas e limitadas nos nossos desertos. Então, que não tentemos resolver as coisas ao nosso modo, que clamemos primeiro ao Deus que vê, pois Ele vê e sabe todas as coisas. Você ouviu Espaço Mulher. Se você tem alguma dúvida ou sugestão, entre em contato conosco. contato@palavraalegre.com ou pelo nosso WhatsApp 31 99 609 40 70. Aguardamos o seu contato. Maravilhosa graça, maior que o meu pecar, como poder cantá-la? Como hei de começar? Pois alivia a alma e vive em toda calma pela maravilhosa graça de Jesus. Graça quão maravilhosa de Jesus, como o firmamento é sem fim, maravilhosa, tão sublime, doce para mim. É maior que a minha vida inútil, sim. É maior que o meu pecado vil. O nome de Jesus engrandecei e glória dai. Maravilhosa graça, trazida perenal, por Cristo perdoado, vou à mansão real. Sei que hoje sou liberto, vivo de Deus bem perto, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça quão maravilhosa de Jesus,
como o firmamento é sem fim, é sem fim. É maravilhosa, tão sublime, doce para mim. É maior que a minha vida inútil, sim. É maior que o meu pecado vil. O nome de Jesus engrandecei e glória dai. Graça, quão maravilhosa graça, como o firmamento é sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, tão sublime e doce para mim, sim, para mim. É maior que a minha vida inútil, é maior que o meu pecado vil. O nome de Jesus engrandecei e é maravilhosa, é tão grandiosa, é graça do Senhor. Ouça o programa Palavra Alegre, de bem com Deus, de bem com a vida, no seu rádio, na web e também no app, palavraalegre.com.br. Fale conosco, programa Palavra Alegre, Caixa Postal 6.596, Bairro Floresta, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, CEP 31.110.970. Baixe também nosso app na Apple Store ou Google Play. Digite Palavra Alegre. Pronto, baixou! Você ouviu mais um programa Palavra Alegre. Produzido pela World Christian Broadcast, pela frequência 9.765 kHz. Put a song in my soul when you made
Acesse nosso site palavralegre.com.br. palavralegre.com.br. Song in my soul when you made me. Come on. Song in my soul. I will lift my voice to you. Song in my soul. And I'll give the praise to you. Song in my soul. I will give my life to you. Song. Fale conosco por correspondência. Palavra Alegre, Caixa Postal 6596, Bairro Floresta, Belo Horizonte, Minas Gerais. CEP 31-110-970. You put a song in my soul when you made me. Everybody needs to know. E-mail contato@palavralegre.com.br. contato@palavralegre.com.br. You put a song in my soul and I wanna let it out. Your spirit in my life, well it makes me wanna shout. A moon to sing with every beat of my heart. You put a song in my soul when you made me. Conheça nosso aplicativo, baixando na plataforma Apple Store ou Google Play. Basta digitar Palavra Alegre. Song in my soul when you made me.